das disposições finais e transitórias. Artigo 17. A organização social fará publicar, no prazo máximo de 90 dias, contado da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do poder público. Artigo 18. A organização social que absorver atividades de entidade federal extinta no âmbito da área de saúde deverá considerar no contrato de gestão, quanto ao atendimento da comunidade, os princípios do Sistema Único de Saúde expressos no artigo 198 da Constituição Federal e no artigo 7º da Lei 8.080. Artigo 19. As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e veicular publicidade institucional de entidades de direito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem comercialização de seus intervalos. Artigo 20. Será criado, mediante decreto do Poder Executivo, o Programa Nacional de Publicização, PNP, com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da União que atuem nas atividades referidas no artigo 1º por organizações sociais, qualificadas na forma desta lei, observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. ênfase no atendimento do cidadão cliente. Inciso 2. ênfase nos resultados qualitativos e quantitativos nos prazos pactuados. Inciso 3. Controle social das ações de forma transparente. Artigo 21. São extintos o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, integrante da estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Fundação Roquete Pinto, entidade vinculada à Presidência da República. Parágrafo 1º. Competirá ao Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado supervisionar o processo de inventário do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, a cargo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, cabendo-lhe realizá-lo para a Fundação Roquete Pinto. Parágrafo 2º. No curso do processo de inventário da Fundação Roquete Pinto e até a assinatura do contrato de gestão, a continuidade das atividades sociais ficará sob a supervisão da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Parágrafo 3º. É o Poder Executivo autorizado a qualificar como organizações sociais, nos termos desta lei, as pessoas jurídicas de direito privado indicadas no anexo 1, bem assim a permitir a absorção de atividades desempenhadas pelas entidades extintas por este artigo. Parágrafo 4º. Os processos judiciais em que a Fundação Roquete Pinto seja parte ativa ou passivamente serão transferidos para a União na qualidade de sucessora, sendo representada pela Advocacia Geral da União. Artigo 22. As extinções e absorção de atividades e serviços por organizações sociais de que trata esta lei observarão os seguintes preceitos. Inciso 1. Os servidores integrantes dos quadros permanentes dos órgãos e das entidades extintos terão garantidos todos os direitos e vantagens decorrentes do respectivo cargo ou emprego e integrarão quadro em extinção nos órgãos e nas entidades indicados no anexo 2, sendo facultada aos órgãos e entidades supervisoras, ao seu critério exclusivo, a cessão de servidor irrecusável para este, com ônus para a origem, a organização social que vier a absorver
as correspondentes atividades observados os parágrafos 1º e 2º do artigo 14. Inciso 2. A desativação das unidades extintas será realizada mediante inventário de seus bens imóveis e de seu acervo físico, documental e material, bem como dos contratos e convênios com a adoção de providências dirigidas à manutenção e ao prosseguimento das atividades sociais, a cargo dessas unidades, nos termos da legislação aplicável em cada caso. Inciso 3. Os recursos e as receitas orçamentárias de qualquer natureza destinados às unidades extintas serão utilizados no processo de inventário e para a manutenção e o financiamento das atividades sociais até a assinatura do contrato de gestão. Inciso 4. Quando necessário, parcela dos recursos orçamentários poderá ser reprogramada, mediante critério especial a ser enviado ao Congresso Nacional para o órgão ou entidade supervisora dos contratos de gestão para o fomento das atividades sociais, assegurada a liberação periódica do respectivo desembolso financeiro para a organização social. Inciso 5. Encerrados os processos de inventário, os cargos efetivos, vagos e os em comissão serão considerados extintos. Inciso 6. A organização social que tiver absorvido as atribuições das unidades extintas poderá adotar os símbolos designativos destes, seguidos da identificação OS. Parágrafo 1º. A absorção pelas organizações sociais das atividades das unidades extintas efetivar-se-á mediante a celebração de contrato de gestão na forma dos artigos 6 e 7. Parágrafo 2º. Poderá ser adicionada às dotações orçamentárias referidas nos incisos 4, parcela dos recursos decorrentes da economia de despesa incorrida pela União com os cargos e funções comissionados existentes nas unidades extintas. Artigo 23. É o Poder Executivo autorizado a ceder os bens e os servidores da Fundação Roquete Pinto no Estado do Maranhão ao governo daquele Estado. Artigo 23-A. Os servidores oriundos da extinta Fundação Roquete Pinto e do extinto Território Federal de Fernando de Noronha poderão ser redistribuídos ou cedidos para órgãos e entidades da Administração Pública Federal, independentemente do disposto no inciso 2 do artigo 37 e no inciso 1 do artigo 93 da Lei 8.112, assegurados todos os direitos e vantagens, inclusive o pagamento de gratificação de desempenho ou de produtividade, sem alteração de cargo ou de tabela remuneratória. Parágrafo único. As disposições do caput aplica-se aos servidores que se encontram cedidos nos termos do inciso 1 do artigo 22 e do artigo 23 desta lei. Artigo 24. São convalidados os atos praticados com base na medida provisória 1648. Artigo 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.